Boa noite a todos. Com a graça de Deus, nós estamos felizes mais uma vez nessa oportunidade de estar juntamente com os irmãos, podendo rever alguns amigos, irmãos. Isso é um privilégio para nós. O nosso irmão mencionou logo no início do culto, nós reunimos ali na casa de oração em Nova Almeida, onde o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos ali em comunhão com os irmãos, podendo estar ali servindo o Senhor naquela localidade. Os irmãos que tiveram o privilégio de estar conosco, ver que não vai faltar oportunidade de estarem juntos mais uma vez. Eu quero já, no início, deixar o convite, dia 18 e 19 de maio. Nós estaremos ali completando o 38º aniversário da Casa de Oração ali em Nova Almeida. Os irmãos são convidados para estarem conosco, para agradecer ao Senhor por mais um ano que aquela porta está aberta. Estará conosco ali, ministrando a palavra, nosso irmão Silval Vicente, junto com a sua filha também, nos ajudando com o louvor. Os irmãos já se sintam convidados a partir das 19 horas, no dia 18. Trago um abraço fraternal aos irmãos. E eu queria nessa oportunidade, de fato, falar sobre oportunidade. Deus, Ele nos dá ou nos concede oportunidades de estarmos em situações e lugares onde Ele está presente. E o texto que nós vamos ler nesse momento, ele vai nos falar sobre uma oportunidade que uma mulher teve naquela ocasião. Uma oportunidade que ela teve de se encontrar com Jesus. E nós vamos ver no texto que o Senhor Jesus, Ele fez aquela oportunidade acontecer. Uma decisão dele fez com que aquela mulher pudesse se encontrar com Ele. Abra sua Bíblia juntamente comigo em João capítulo 4. Nós vamos ver, a partir do versículo 1, a história que o Senhor Jesus se encontrou com aquela mulher. Ele decidiu naquela ocasião se encontrar com ela. João capítulo 4, do versículo 1 em diante. Diz assim, vou ler na versão que está lá, para ficar melhor para todo mundo. King James. Pode ser assim mesmo. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. E por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. E entretanto era eles necessário atravessar por Samaria. E assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E havia ali uma fonte de Jacó. E Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso aconteceu por volta da hora sexta. E nisso uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhes: dai-me um pouco de água para beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. E então respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana, pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. E Jesus respondeu a ela: se conhecesse o dom de Deus quem é o que te pedes, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria da água viva. E indagou-lhes a mulher: Senhor, tu não tens como pegar água, e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Jesus afirmou:
quem beber dessa água terá sede outra vez. E aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ao contrário da água que eu lhe der, então nasce nele uma fonte de água viva, jorrando para a vida eterna. Até o versículo 14 para a nossa meditação nessa noite. É muito simples nós pensarmos que o Senhor Jesus se encontrou com aquela mulher ali ao redor daquele poço. Só que há algo que nos chama a atenção naquele texto que nós acabamos de ler. O Senhor Jesus, ele decidiu passar pela cidade de Sicar. Ele poderia bem ter tomado outro rumo, outro caminho, mas ele decidiu passar por aquele lugar. Trazendo para nós os dias atuais, o Senhor Jesus, ele tem em inúmeras vezes deixado de ir para outro lugar para passar onde cada um de nós está, para nos oferecer uma nova oportunidade. Por que eu falo uma nova oportunidade? Aquela mulher, diariamente, por volta daquele horário, ela ia até aquele poço para pegar água para os seus afazeres. E o Senhor Jesus, ele decidiu passar por aquela cidade. E justamente na hora em que aquela mulher havia de passar ali e jogar ali o seu balde para encher provavelmente o seu cântaro, para levar até o seu lar, para cumprir os seus afazeres. E nós estamos diariamente fazendo coisas, cumprindo os nossos afazeres. E o Senhor Jesus, ele está ao nosso redor, esperando a oportunidade para se comunicar conosco. E às vezes nós precisamos nos atentar a isso, porque nós passamos talvez o dia inteiro, a nossa labuta diária, o nosso ir para o serviço, chegamos no serviço, batemos o nosso cartão, entramos para o nosso local de serviço e não nos atentamos que o Senhor ali está. Há uns dias atrás nós estávamos no meu trabalho lá, e lá existe um elevador que levanta o pallet de carga. Nós estamos ali carregando o caminhão na nossa labuta, tentando adiantar o máximo possível, e num descuido, nós levantamos um pallet, uma caixa de aproximadamente 18 quilos, ou várias caixas de aproximadamente 18 quilos, caíram numa altura mais ou menos de 1,5 metro no chão. Tinha duas pessoas lá em cima do elevador, mas tinha mais alguém lá embaixo. Por ironia do destino, alguém que estava lá embaixo falou: se não fosse Deus, essa caixa tinha me acertado. E às vezes nós esquecemos que Deus estava lá. O colaborador podia estar 2 passos para o lado e a caixa tinha acertado ele. Era algo talvez leve, 18 quilos pode ser leve, mas a maneira que ele nos acerta pode ser mais pesado do que nós possamos imaginar. E às vezes nós vamos para a nossa casa, vamos para o nosso serviço, vamos para uma comemoração entre amigos, e nós esquecemos que Jesus está sentado ao nosso lado. E naquela ocasião, aquela mulher, o servo chegou ali e olhou Jesus sentado à beira do poço. E eu penso, imagino, que ela deve ter olhado para Jesus e olhado assim: o que esse judeu está caçando aqui? O texto que nós vimos fala que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Eu creio que tudo o que aquela mulher poderia esperar de se encontrar ali à beira daquele poço, ela poderia ter pensado, mas vagamente, de encontrar um judeu. E pior ainda, que o judeu que estava ali iria falar com ela. E ainda mais, falar que lhe daria de uma água viva. E justamente um homem que não tinha nada para poder tirar água. E justamente
justamente ela que provavelmente tinha o seu balde, a sua corda, para jogar lá dentro do poço, para poder resgatar um pouco de água para os seus afazeres. E ela olha para Jesus e fala: ó, você não tem nada para tirar água do poço, você fala para me dar água? Mas ali Jesus está aproveitando a oportunidade para mostrar que às vezes nós estamos com tudo na mão, teoricamente, preparados para granjear algo, mas se Jesus não estiver lá, nós vamos ter que voltar lá para pegar água de novo, voltar lá para fazer aquilo de novo. E o interessante é que a palavra de Deus, ela nos revela que aquela foi a oportunidade que aquela mulher tinha de se encontrar com o Senhor Jesus. E ela não perdeu a oportunidade. Lembra que eu falei que os judeus não falavam com os samaritanos? Da mesma forma, os samaritanos não falavam com os judeus. E pela lógica da época, aquela mulher talvez não falaria com Jesus. E é interessante nós pensarmos que ela teve a atitude de falar com Jesus. Perguntou para ele: como é que é esse negócio da água da vida? Como é que eu vou beber dessa água, sendo que o Senhor não tem nada para poder tirar a água? E aí o Senhor Jesus começa a lhe contar da maior maravilha que passou sobre a terra, a maior coisa que passou por o lugar que nós estamos agora. Jesus começa a falar da graça, que a água da vida que ele estava oferecendo não era a água que tinha no poço, mas era a água da salvação. Os nossos poetas, os nossos hinos e cânticos, eles compuseram um hino que fala: venham todos para as águas, venham para as refrigerantes águas. Nós estamos à oportunidade agora, como aquela mulher estava ali à beira daquele poço, tendo a sua oportunidade de beber da água. E o Senhor Jesus ainda acrescenta: ó, se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Nunca mais você vai precisar desse balde, desse cântaro que provavelmente você está aí enchendo de água. Mas eu te dou da água que vai salvar você. E ainda acrescenta: vai salvar os que estão ao seu redor. E aí aquela mulher toma a segunda decisão mais importante da sua vida. A primeira foi conversar com o Senhor Jesus e entender o plano de salvação. Depois, no final do texto, nós não lemos, mas o texto mais à frente ele diz que aquela mulher correu até a sua casa. Falou: ó, tem um homem lá no poço que me deu a água da vida. A água que eu beber, nunca mais eu terei sede. Ela foi e anunciou aos seus familiares, as pessoas que estão ao redor, que Jesus estava ali. E eu trago a mesma incógnita, a mesma pergunta para nós como cristãos. Será que nós estamos indo lá dentro da cidade de Sicar, dentro da cidade de Veracruz, dentro da cidade de Guimarães, dentro da cidade de Vitória, e lá falar: ó, Jesus está lá dentro, está lá, à beira do poço, está lá, venha ver, que ele tem algo que, mesmo se nós formos com todo o preparo buscar, nós não podemos encontrar, mas ele sim pode nos dar. Quando o Senhor Jesus oferece a água da vida para aquela mulher e dá a oportunidade, e dá a qualquer um de nós que estamos aqui a mesma oportunidade que o Senhor Jesus ofereceu àquela mulher, ela nos oferece hoje. Nós temos, como cristãos, o dever de mostrar que a água da vida está ao nosso redor. O Senhor Jesus está aqui, está onde quer que nós estejamos, está ali, cuidando dos seus, dando a oportunidade para que possa ser ali anunciada a água da vida. Nessa noite, eu queria que você pensasse: se você é a mulher
saiu de casa para pegar água, para saciar a sua sede, para fazer os seus afazeres, antes de conhecer Jesus. Ou se você é uma mulher que se encontrou com o Senhor Jesus à beira do poço, e teve uma mudança na sua vida, e de fato bebeu da água da vida. O Senhor Jesus aqui ele faz uma comparação entre a água que Jacó conseguiu ali encontrar com a água que ele poderia lhe dar. E a palavra de Deus fala, nos revela, e inúmeras vezes, em inúmeras situações, que o Senhor Jesus passou por lugares, passou por locais, não passou novamente. E esse lugar era um desses locais. Aquela mulher aproveitou naquele momento a oportunidade. Nós não sabemos se ela teve outra oportunidade de ver Jesus. Da mesma forma eu trago para nós hoje. Nós não sabemos se nós teremos outra oportunidade de beber da água da vida. Eu não sei o que vai se passar daqui a alguns minutos. Eu não sei se você vai ter a oportunidade de voltar aqui amanhã, no domingo, e participar da escola dominical ou do culto à noite. Isso eu não sei. O relógio está ali atrás, contando os minutos. Mas eu não sei até que horas, até que momento ele vai contar os minutos. Mas uma coisa eu sei, e isso é extremamente importante que você saiba. Você tem que se preparar, porque num momento tão rápido, no instalar de dedos, o mais rápido ainda, você pode não ter a oportunidade que aquela mulher teve de falar: Jesus, eu quero água da vida, me dá, eu quero agora. E hoje, talvez pode ser o momento, a oportunidade de você largar o balde, largar o cântaro, largar a vasilha para transportar água, para se transportar para um lugar que é além de tudo que nós podemos imaginar. A palavra de Deus nos dá uma menção do que será o céu, um lugar maravilhoso, casas celestiais preparadas pelo próprio Senhor, ruas de ouro, muros de jaspes, tudo do bom e do melhor, infinitamente melhor do que você pode imaginar. Só que para você entrar lá, você tem que passar pelo Senhor Jesus. Você tem que passar pela água da vida. E nós precisamos buscar a oportunidade, que é agora, de se encontrar com o Senhor. Nessa noite, Romanos fala que nós devemos confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração para o arrependimento do nosso Deus. Quando nós falamos aqui que o Senhor ofereceu da água da vida, Ele não ofereceu simplesmente a água semelhante à que estava no poço, mas Ele ofereceu salvação. Salvação. E é importante nós entendermos que a salvação, ela é o passaporte que nos conduz ao céu. Sem ela, nós somos condenados. A palavra de Deus fala que nós já estamos condenados ao inferno, se nós não cremos no Senhor Jesus. O interessante é que a história dessa mulher termina aqui em João capítulo 4. A palavra de Deus não nos dá mais vestígios da história dessa mulher, mas nós podemos entender que ela continuou voltando ao poço de Jacó para pegar água, para beber, para lavar os seus utensílios, para lavar sua casa, para tomar um banho. Mas ela não precisou mais voltar para aquele lugar para tomar a água da vida, porque ela bebeu
não teve sede. Quando o Senhor Jesus fala que não haverá sede quando tomar da água da vida, é porque depois que nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, como Redentor, como Pai, nós estamos sentenciados ao céu. Nós estamos com passagem garantida para o céu. E isso jamais será tirado de nós. Mas para isso, nós precisamos de um passo de fé. Conhecer o Senhor Jesus com o céu. Nessa noite, eu queria que você pensasse sobre isso. Se você ainda não tomou o passo de fé que aquela mulher tomou, hoje, dia 4 de maio de 2024, pode ser a sua oportunidade de botar um pé no céu. Assim como eu fiz há bem tempo atrás. De 99 para 2000, houve uma história lá de que 1000 passará e 2000 não chegará. E eu lembro que nós fomos para o culto de vigília, chovendo. E eu lembro do irmão, uma camisa branca, um paletó preto e uma calça branca, pregou em Isaías, capítulo 55, num púlpito que está lá ainda na Congregação da Penha, um púlpito redondinho. Ele pregou Isaías, capítulo 55, versículo 6. E ele fez o seu apelo. E naquela ocasião, eu não tive a coragem de levantar a minha mão e ir lá na frente. Mas enquanto o coral cantava, eu refleti na minha cabeça, eu comecei a pensar. Ainda não deu meia-noite. Essa história do 1000 passará e 2000 não chegará, estava na beirada. Se o 2000 chegar, eu vou garantir eu quero meu lugar no céu. E naquela noite eu fiz um conselho com Deus. E aquela noite ficou marcada. Eu lembro muito bem de muita coisa que aconteceu naquela noite. Inclusive da minha conversão. Naquele dia, naquele momento, a chuva caía do céu para fora. E eu bebi. Eu tomei da água da vida. E eu quero te dar essa mesma oportunidade nessa noite. Se você entende que você precisa tomar a água da vida, se você ainda não tomou, eu queria que você curvasse a cabeça nesse momento. A igreja como si, como toda, curva a sua cabeça. Você fica pensando aí, será que se Jesus voltar agora, onde eu estarei? Bebendo da água da vida. Porque a palavra de Deus fala que lá existe um rio. E lá existe o Senhor Jesus, a água da vida. E eu teria o privilégio de olhar no meio das campinas e avistar o Senhor Jesus lá na frente. Aquele que me deu da água da vida lá em 99 para 2000. Eu quero que você tenha esse mesmo privilégio. Eu queria orar com você nesse momento. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Deus Pai, nesse momento nós aqui nos encontramos. Nós vemos a tua palavra onde ela nos mostra que nós, como seres humanos, precisamos nos encontrar contigo. Como aquela mulher se encontrou com o Senhor junto ao poço naquela cidade de Sicar. Nós, mais uma vez, estamos aqui. Nós não sabemos se todos que estão aqui já tomaram da parte da água da vida que nos conduz aos céus. Mas nós rogamos ao Senhor que se tiver alguém aqui nessa oportunidade, nesse momento, que possa ser um momento oportuno para que o Senhor coloque
na sua mão, na sua frente, a oportunidade de tomar da água da vida. Nós rogamos ao Senhor que esteja incomodando através do teu Santo Espírito. Se porventura alguém que aqui estiver não tenha tomado essa água, que possa ser agora, nesses momentos, ou nessa noite, a oportunidade de se entregar ao Senhor, de estar conosco, quando nós imaginamos, pensamos que nós encontraremos com o Senhor Jesus nos céus. E podemos imaginar e pensar, temos a convicção que assim como o Senhor estava de frente com aquela mulher, nós iremos ver o Senhor e partilhar da celestial mansão a qual o Senhor foi nos preparar. Nessa noite nós oramos, nós suplicamos que o Senhor esteja sendo nessa noite uma noite oportuna para a salvação, porque talvez alguém que esteja aqui possa se conhecer como Pai, como Salvador. Nós oramos assim, com ações de graças em nome do teu próprio Filho Jesus. Amém. Amém. E você nessa noite, se ainda não fez um concerto com Deus, possa buscar fazer isso. Se porventura você fez essa oração sincera, se entregou nessa noite, a palavra de Deus fala que nós devemos crer com o nosso coração, confessar com a nossa boca. Esteja nos procurando alguns irmãos aqui, que faça isso. Porque a palavra de Deus fala que quando o pecador se arrepende, a festa nos céus. Nós queremos partilhar dessa festa. Como naquela ocasião o Senhor partilhou, se festejou porque eu me encontrei perdido e entendi que precisava ser salvo. Você procure entender isso, se acertar com o Senhor. Tudo leva a crer que a volta do Senhor está muito próxima. Tenho certeza que você viu o catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E esse livro que está em minhas mãos, ele fala que haverá catástrofes, haverá coisas sobre a terra que o homem não pode explicar, mas que são indícios que o Senhor Jesus está voltando. E se ele voltar e você não tiver tomado a água daqui, você vai ficar. E você está vendo o catástrofe lá, está sendo muito triste, muito feio, muito devastador. Sabe que se você ficar, vai ser infinitamente mais devastador do que está acontecendo lá. Pode ter certeza, vai ser pior. Você possa ter essa convicção de entregar a sua vida a Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Essa palavra possa fazer guarida em cada coração presente. Mais uma vez agradeço a oportunidade, convite aos irmãos. E reforço mais uma vez, de 18 e 19 de maio, para estarem conosco ali logo aí, para partilhar da alegria do Senhor e mais uma da nossa casa de oração. Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.